Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Ao contrário das aulas passadas, que era do massa-mola, né? A última eu já nem lembro mais qual que era, gente. Foi da massa-mola, né? Que tinha medidas. Essa aula é uma aula teórica. Tá? Ela, por enquanto, vai ficar solta. Eu não vou liberar uma atividade avaliativa para vocês essa semana sobre isso. Talvez eu aproveite essa aula para fazer um gancho com a próxima conteúdo, tá? Ou se não, fica aí só como uma aula sem atividade avaliativa referente a ela especificamente, tá? Vocês estão estudando, pelo menos da última vez que eu vi, semana passada, outra turma, né? Vocês estão estudando ondulatória, ondas em geral. E a parte de luz, isso vai aparecer, vocês já viram, né? Se eu não me engano, uma parte em relação à luz. O que eu queria falar com vocês aqui é como que essa ideia, o conceito de onda e de luz, ele se confundiu e ele se misturou, tá? Principalmente a luz ali. Como que foi complicado para nós cientistas, nós não, né? Eu não sou cientista, mas para os cientistas, para os físicos, aí o físico eu sou, determinar o que a luz era. Beatriz, eu posso descobrir depois de falar, tá? Sobre o formulário? Porque aí você me perguntou um negócio que agora eu não sei te responder também. Tá bom? Pode ser? Tá, depois manda lá no WhatsApp que eu lembro. Se ficar aqui na conversa, capaz de me perder. Até pra saber qual que é o número. Tá? Beleza. Aí depois se puder me dar um aviso ali, eu fico agradecido. Porque eu não preenchi também a tabela falando quem fez e quem não fez. Então, bom, como eu estava dizendo, vamos aqui então hoje tentar, né, dentro do nosso limitação de tempo, do jeito que a aula está acontecendo, eu vou tentar mostrar para vocês como que mudou a ideia do que era a luz. Tá? Então hoje a aula de laboratório é para a gente discutir o que era ou o que é a luz. Porque assim, aqui atrás tem um abajur ligado. Vocês estão vendo o abajur ligado ali, né? Quem está olhando a aula, vendo a aula. Vocês não estão vendo a luz que sai desse abajur e vai até a câmera de vocês. Vocês não estão vendo essa luz, tá? Vocês estão vendo a luz que passa pelo plástico, interage com o plástico e vem até a câmera que eu estou gravando aqui a aula. Contrário à câmera, atrás da câmera tem uma outra fonte de luz aqui que está me iluminando. Vocês não estão vendo os raios de luz chegando. Não tem um monte de rainho passando na frente aqui da tela. Vocês estão vendo apenas a luz interagindo com o meu rosto. Então a gente só enxerga a luz quando ela interage com algo. Isso é uma coisa interessante. Quando você acende a luz da sua casa, lá do seu quarto, do seu banheiro, da sua sala, você não vê a luz viajando pelo espaço. Você vê ela interagindo com a parede, com a TV, com o sofá, mas no espaço você não vê, a não ser que esteja pegando fogo o seu quarto, a sua sala, aí você consegue enxergar, porque a fumaça vai interagir com essa luz e aí você vai ver a fumaça, enxergar a fumaça. Tá? Então a luz, desde sempre, ela instigou o ser humano, né? O ser humano sempre foi sempre eu não sei, né? Mas desde muito tempo foi um animal que buscou a resposta, porque a gente tem a cultura, a gente tem a linguagem, e aí isso começou a instigar a gente. Tem duas grandes áreas aqui da física, da história, em lugares diferentes, que vão tratar da luz. Para variar na Grécia, né? Porque a nossa história é contada a partir do modelo grego, né? A gente meio que tudo começa na Grécia, quando a gente vai estudar, não que seja verdade, mas é uma das civilizações mais importantes para a formação do mundo ocidental. Eles tratavam a luz como pequenas bolinhas, corpúsculos. Tá? Eu posso usar aqui o termo partícula, mas ele não seria correto. Então, a luz seria pequenos corpúsculos. Corpúsculos, corpos pequenos, né? Só que, para os gregos, a luz representava o objeto. Então, ela representava o objeto. Então, se você tinha lá uma fonte de luz, uma lâmpada não, né? Uma vela, a vela emitia luz e cada luz que saía da vela era um desenho de uma lâmpada que, quando chegava no seu olho, você enxergava. A lâmpada não, gente, a vela. Então, cada pontinho de luz que saía da vela era uma velinha pequenininha que chegava no seu olho. É claro que isso não era a única ideia de luz, mas era para vocês terem uma noção como que as coisas estavam acontecendo por ali. Já a parte anatômica, como que um olho funciona, essa parte mais para medicina, para biologia, se desenvolveu mais no Oriente Médio. Tá? Então aqui não vem muito pro nosso campo aqui, porque nesse momento, nessa aula, a gente não vai entrar
nessa seara aí de como o olho funciona, como a nossa visão funciona. Mas a luz representava objeto, pequenos corpúsculos. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza. Tá? Para conferir se eu passei o mesmo ponto para as duas turmas. Bom, muita gente discutiu o que era a luz, o que não era, já sabiam do comportamento da luz na Grécia, propagação retilínea, já tinham espelhos até espelhos esféricos, várias coisas ali da óptica geométrica, porque a geometria era grande, né? O grande marco dos gregos é a geometria, a filosofia é a geometria, né? Ficou estabelecido e beleza, aí entra Roma, aí entra para a Idade Média, o bicho começa a complicar, o povo continua se preocupando, principalmente com a visão, tá? Enxergar as coisas, ler as coisas era muito complicado, principalmente os monges, padres, que transcreviam os livros, a Bíblia principalmente, né? Então eles começaram a usar lentes arcaicas, mas aí, de novo, é uma aplicação do que é a luz, não a luz em si. Passa um determinado tempo, adivinha quem que vai aparecer aqui? Vai aparecer o Newton, jovem, sempre o Newton. O Newton ele vai tentar explicar o que acontece com a luz, né? Todo mundo já viu esse desenho, ou se você tem bom gosto musical, uma capa de um disco que tem um prisma, que a luz branca chega, tá? Essa luz branca se decompõe. Eu acho que eu até cheguei a gravar já uma aulinha lá quando a gente não estava tendo aula ao vivo ainda, falando sobre isso, tá? Deve estar no nosso caderno. Agora eu não sei qual que é o título dela. Depois, se alguém quiser, eu posso dar uma procurada e passar para vocês. Então temos aqui, né, verde, amarelo, azul. Anil eu não tenho todas as cores certinhas, mas dá para ter uma noção, tá? Ele decompõe a luz branca em 7 cores, que ele resolveu chamar de 7, porque 7 é um número, né, especial para a religião cristã em geral, significa perfeição, blá blá blá. Só que ele, para justificar como a luz se comportava, ele falou que cada corzinha dessa era uma bolinha também. Então ele não tinha a mesma ideia dos gregos, mas ele tratou a luz como um corpúsculo. Tá, deixa eu ver a pergunta aqui. Tá bom. Agora que eu entendi. Então, aí um mandou do Cristiano Ronaldo aqui, não, mas o 7, vamos falando de coisas realmente importantes, né? Não, o Cristiano Ronaldo. Se fosse pra ser, colocava o 10, né? Do Messi. Aí, ó, aí pá, temos as 7 cores. Aí tem uma questão filosófica do próprio Newton, que ele falou assim, pô, o único lugar que eu conheço, que eu, sabe, ouvi falar que a luz é criada, a luz branca é criada é na Bíblia. E eu tô conseguindo criar a luz branca no laboratório a partir de cores. Aí ele pensou assim, bom, ou eu sou Deus, ou eu não posso levar o pé da letra que está na Bíblia. Ele, lógico, sabia que ele não era Deus, né? E ele era uma pessoa muito religiosa, o Newton. Então ele falou assim, ó, ele até segurou o artigo. O artigo não, o trabalho dele, ele não publicou na época. Ele segurou. Até um outro cara chegou e falou assim, ó, amigão, tem um outro cara que vai publicar os negócios de luz, e o cara tem, sei lá, tipo, um trabalho bom, vou chutar aqui, 50 páginas. Aí o Newton falou, pô, eu tenho um aqui, se eu não publicar primeiro, o cara vai publicar e vai ganhar os royalties, vamos dizer assim. Aí ele publica 2 livros de óptica, que até hoje são um marco na ciência, assim como que é o da gravitação, da medida, né, da força dos planetas. Eu já vejo as perguntas aqui, tá bom, gente? Que vocês estão mandando aí. Então o Newton continua tratando a luz como um corpo, e ele consegue explicar muito bem a reflexão, que é a luz batendo e voltando, né, espelhos e coisas do gênero, e a refração, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Aqui é uma consequência da refração, que é a dispersão. Ele explica muito bem. Só que existem fenômenos que não tinham explicação. Ele não conseguia explicar considerando a luz como bolinhas, como corpinhos, tá? Ele não conseguia. Já uma outra vertente, que o nome mais forte era o Huygens, mas até o Hooke, da lei de Hooke, da força elástica, que não sei, eu acho que vocês viram ano passado, tá? Que era o desafeto do Newton da época, os dois se odiavam, né? Eles defendiam que a luz não era um corpúsculo, e sim que a luz era uma onda. E no que eles baseavam essa ideia que a luz era uma onda? Em alguns fenômenos que aconteciam com a luz que não poderiam ser explicados pelo modelo do Newton. Eu vou mostrar aqui para você. Vou colocar aqui, ó, peraí. Cadê?
Pera aí, gente. Vamos colocar aqui. Aqui, beleza. Deixa eu colocar. Aparece aqui, filho de Deus. Aí. Cadê? Pronto. Pera aí, gente, eu tenho que ajeitar o negócio pra não ficar cortado pela metade, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui. Eita, filho, vamos. Tá, ó. Esse aqui é o experimento. Vou jogar ele aqui na tela. Que mostra uma coisa interessante. Nós temos aqui um laser, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver meu mouse aqui. Um anteparo, uma plaquinha com um furo no meio. E no outro fundo aqui um anteparo, como se fosse a parede. Pensem numa sala escura. E claro, na época você não tinha um laser. Você tem uma fonte de luz, uma chama, uma vela, mas vamos simplificar a nossa ideia. Quando o laser era ligado... Espera que eu estou clicando na tela errada. Eita, nós. Quando o laser era ligado, aqui ó, a luz vinha, a fonte de luz, ela passava por esse orifício e olha o que formava na parede. Isso aqui é um comportamento de onda, é igual quando você joga uma pedrinha em cima da água parada, deixa cair. Você tem um comportamento ondulatório. Você não conseguia explicar isso aqui pela corpuscular do Newton. Só que aí nós caímos numa condição humana que é a falácia do poder. Nós acreditamos e seguimos pessoas, isso não é uma falha nossa, por quem elas são. E era o Newton que falava que era um corpúsculo. Então não adiantava. Esse fenômeno aqui que eu não coloquei o nome, né? Que é o da interferência. Tá? E aí tem outros associados aqui, mas eu não vou entrar. Tem polarização, tem outros fenômenos aqui, tá? Eles não conseguiam ser explicados pelo Newton, só que o Newton era o Newton. Então, enquanto o Newton meio que estava vivo ali, a galera foi na onda dele. Claro, uma hora ele morre, aí com ele morrem as ideias erradas, né, que ele tinha sobre a natureza. Ele fez muita coisa certa, mas muita coisa errada. Tá? E aí, beleza, segue o barco, a luz começa a ser tratada como uma onda. Só que uma onda, a definição básica de onda é a perturbação de um meio. Toda onda é um meio sendo perturbado. Tá? Por exemplo, vamos lá para o nosso simuladorzinho novamente. Agora mais rápido aqui. Ondas, beleza. Tá, deixa eu só puxar aqui. Se eu apertar o Alt aqui é complicado. Pera aí, gente. Ih, que eu tô sofrendo aqui. Aí. Tá. Quando você deixa a água cair numa superfície, pingar aqui, tá? Você vai ter ondas sendo geradas. Então, perturbação da água, você tem uma onda ali na água. Se a luz é uma onda, o que ela balançava? O que ela perturbava para viajar? Aí você fala, professor, a onda viaja na água. Então, viaja no sólido, viaja no gás. Então, a onda precisava de átomos. Átomos fariam a luz viajar. Só que a luz viaja no vácuo. E eles sabiam isso naquela época. Você pode tirar o ar de uma garrafa, olhar assim contra a luz, você vê que a luz passa pelo vácuo. Então, a luz precisava de um meio de propagação. E esse meio não podia ser o meio material. Para tentar justificar, já que só a ondulatória explicava os fenômenos completos da luz, que se tinha conhecimento até então, eles voltam, não que eles pegaram um barco e voltaram para lá, mas eles voltam à Grécia e buscam o conceito de éter luminífero. Esse éter não é o éter da química, mas o nome do éter da química tem origem nesse aqui. Porque esse éter era algo que permeava todo o universo. Tá? E em algumas épocas, na Grécia, era o que os planetas eram feitos. A parte celeste, a parte perfeita do mundo. Porque a Terra era feita de água, fogo, terra e ar. Água, fogo, terra e ar. Isso. Os 4 elementos gregos, né? E o espaço era feito de éter. Tá? E esse éter foi buscado que ficava por todo o universo. A gente não via, a gente não media, tá? Mas esse éter estava lá. E ele que balançava para a luz viajar. O problema é que a gente está falando de física, a gente está falando de ciências exatas. Nós não podemos chutar uma ideia e falar assim, vai ser isso aqui que vai explicar e tá bom. Tem que achar esse éter. Se o éter existe, a gente tem que achar o éter. Tá? E aí a busca começa
começa a busca ali, começa... O que é o éter? Cadê o éter? E a galera começa a pesquisar e não acha o bendito do éter. Não acha o bendito do éter. Nessas medidas, buscando o éter, que era esse meio que se perturbava, você tem as primeiras medidas da velocidade da luz, tá? Ô, gente, peraí que eu tenho que tirar o bobão aqui que tá fazendo graça na aula aqui. Dá um tempinho aí, gente, fazendo favor, tá? Agora que eu fui ver que tá cheio de coisa aqui no chat. Tá? Então, peraí. Deixa eu tirar aqui. Só um pouquinho. Para a aula, né? A gente não tem nada mais importante para fazer, nem ele, né? Então... Peraí. Já continuamos a aula, gente. Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não sei se eu tirei todo mundo. Tá, beleza. Se aparecer aqui, eu põe para fora de novo. Vamos continuar aqui. Bom, vamos lá, né? As primeiras medidas da velocidade da luz surgem. E também surge uma união da eletricidade com o magnetismo. Tá? Então, no eletromagnetismo, que ficou ali condensado, magnetismo, ficou unido com Maxwell. O Maxwell é um cara que pega as equações elétricas e magnéticas e relaciona elas de maneira que você tem, sei lá, tudo que você conhece elétrico e magnético, você tem em 4 equações. Hoje são 4, na época eram 20 equações, se eu não me engano. A matemática avançou, eles reduziram, mas hoje são 4 equações. E no eletromagnetismo existia a previsão teórica, ninguém tinha descoberto isso presencialmente, em experimento, existia uma previsão teórica sobre ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas que, oscilações no campo elétrico e campo magnético, ondas eletromagnéticas. E essas ondas, na teoria, teriam uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que, por sinal, era a medida da velocidade da luz que a galera estava achando. Aí o Maxwell tem uma frase, lógico que ele fala de um jeito muito mais bonito, tá? Mas aqui eu vou simplificar para o mais popular. Ele falou assim, gente, não é possível que a gente esteja procurando o éter e não estamos achando o éter. E essas ondas eletromagnéticas, se elas existirem, elas têm a mesma velocidade da luz. Então, assim, a luz é uma onda eletromagnética. Só que falar não adianta nada, você tem que provar, né? Você tem que encontrar. E aí a busca não era mais o éter, a busca passou a ser o que é uma... existem ondas eletromagnéticas? Como que eu posso criar ondas eletromagnéticas? E aí entra um cara chamado Hertz, que vocês já viram várias vezes a unidade com o nome dele. A frequência Hertz, meu monitor é gamer, tem 144 Hz, tá? Então, assim, Hertz é uma unidade de frequência. Por quê? Porque o Hertz, ele foi o primeiro cara a conseguir criar uma onda eletromagnética. Aqui está a cabeçona do Hertz aqui, tá? Como que foi o experimento dele? Mais ou menos assim. Sabe taser de dar choquinho? Que dá um choque, dá uma descarga elétrica? Imagina que você tem um desse, relativamente grande, na sala, ele vai mostrar ali, tá? E do outro lado você tem um taser que não está ligado em nada. Só tá a posição das esferinhas daqueles bracinhos metálicos próximos, tá? Que seria onde ele está olhando aqui. Isso aqui não está ligado em nada. Tem um arco para servir de antena. E aqui, onde você tem essas duas bolinhas, ali embaixo, você tem onde vai ter uma descarga elétrica. Então ele criava descargas elétricas nessas duas esferinhas, uma na outra, igual a gente fez na sala com o gerador de Van de Graaff, que eu usava aquela bolona, aquela bolinha menorzinha, tá? Várias vezes. O barulho do choque, o barulho do choque é mais ou menos assim. Só que assim, uma sonoplastia é muito boa, né? Essa descarga elétrica acontecia em uma, e conforme ele aproximando a outra fonte, que não estava ligada em nada, você tinha um arco voltaico que aparecia ali. É como se lá na sala eu desse a descarga elétrica naquelas esferas que eu usei, e outra esfera que estivesse desligada a uma certa distância, começasse também uma esferinha na outra a descarregar eletricamente. A única explicação, e depois comprovada, né, por experimentos e por física teórica, é que era uma onda eletromagnética. Onda transporta energia. Essa descarga elétrica que aparecia lá gerava esse pequeno arco voltaico numa outra posição. Então você estava
transportando energia a partir de ondas eletromagnéticas. Não é obrigatório, a galera, um povo ainda ficou abraçado com éter, e aí só com Einstein, física moderna, que o éter realmente cai. Mas agora você tem a oscilação do campo elétrico, a oscilação do campo magnético. Então, a princípio, não foi tão simples, tá? Para ser justo aqui e não ser muito razoável, a princípio você não precisava mais do éter. Tá? Você agora conseguia usar a ideia dos campos oscilando, os campos se perturbando. E até ano passado, gente, me desculpa que eu não sei toda a apostila do SAS de cabeça ainda. Gente, eu vou ver as perguntas aqui. Tá, eu já vou falar do éter de novo, tá? O jovem que perguntou ali. Só um pouquinho. Eu volto aqui agora que eu vi sua pergunta. A ideia dos campos funcionava. Então vocês provavelmente estudaram toda a parte de espelhos. A luz é uma onda eletromagnética. Refração, onda eletromagnética. E quase sempre serve. Só que lá no fim de 1800, comecinho de 1900, comecinho do século 20, alguns experimentos não funcionavam com ondulatória, não funcionavam com a luz como onda, não funcionava, mas, pô, a gente já tinha descoberto, a luz era uma onda, meu, tem alguma coisa errada, E aí, que é da onde começa a brotar a física moderna, onde brota a física quântica, é nessa piscina de informações, de experimentos, de coisas que não estavam sendo bem explicadas, nasce o conceito de partícula-onda, tá? E nós não vamos entrar muito nisso aqui. Depois, um dia, eu posso até, como curiosidade, fazer um resumão de física moderna aí para vocês, para quem quiser, tá? A questão é, a luz, como tudo que existe, tem comportamento de partícula, de corpinho e de onda. Depende do jeito da interação, depende do nível de energia, ela vai se comportar de um jeito ou de outro. Nós temos um comportamento ondulatório, nós, pessoas, só que a onda é tão pequena que ela não interage com nada. A onda associada ao nosso corpo, a nossa parte de matéria acaba ganhando. Tá? Já a luz depende muito do caso. Só que algum gênio resolveu chamar de partícula-onda. E aí as pessoas acham que é uma onda que se comporta como partícula, uma partícula se comporta como onda. Não é. É uma terceira coisa. Porque não são as partículas dos gregos nem do Newton, não é a onda do Huygens. É uma outra concepção de fenômeno físico, de propriedade física, tá? Eu vou fazer isso agora, já. Vou mandar o link aqui. Eu já tava puxando aqui já, peraí. Vou mandar o link e eu vou continuar aqui. Só confirmem pra mim, fazendo favor, se é o link correto. Eu mandei só no privado, peraí. Eita, nós, o bicho é meio bobo. Tá pronto, aqui, ó. Deu uma confirmada aí, fazendo favor. E aí a luz agora é tratada como uma partícula onda. Tá? Na maioria do ensino médio, vocês vão continuar tratando como eletromagnética e vai funcionar as bala. Só que de vez em quando não vai dar certo. Professor, eu não entendi qual que é o foco dessa aula, jovem. Eu já vou pro éter, tá? Me diz aí, quem me perguntou do éter, qual foi a parte específica? O motivo do éter, que a galera foi buscar, esse que foi o problema? Manda aí, fazendo favor, tá? Que aí eu consigo ver onde que eu explico. Mas o que eu falei aqui, gente, tem 5.000 anos, 6.000 anos. E há 70, 80 anos a gente sabe o que é a luz. Pelo menos até onde a gente tem, né? A gente sabe o que é a luz. Então, a gente entender a luz fez com que a tecnologia em cima da luz avançasse. Então, você começa a ter fibra ótica, teletransmissão ou transmissão de onda eletromagnética, rádio, telégrafo, televisão, Wi-Fi, tudo isso só vem depois que a gente entende a luz. Para mandar um homem para a Lua, a mecânica de jogar uma nave aqui, a nave cair na Lua, é a mecânica do Newton, funciona. Para isso aí funciona zero, perfeito. Para comunicação tinha que ter esse conceito de partícula-onda, tem que ter a relatividade do Einstein, tem que ter a física moderna, tá? Então, quando você vai estudar, e aqui é só uma pincelada para quem tem interesse, para vocês entenderem que as coisas não vêm do nada assim, quando você vai estudar história da física, história das ciências, você percebe como que as coisas interagem entre si, como as áreas interagem entre si, como que, por exemplo, precisou essa conexão, essa descoberta das ondas eletromagnéticas para que você tivesse comunicação por telégrafo, para você conseguir passar informações instantâneas, como isso mudou o mundo, como isso mudou o comércio. Foi porque os caras estavam buscando a natureza da luz. Ao contrário da Revolução Industrial.
Porque as máquinas térmicas, eles queriam máquinas mais eficientes. Não era algo meio conceitual, era mais de produção mesmo. Deixa eu ver aqui. O jovem, da tutoria sobre as ideias do Einstein. Cara, se só entrar você, eu zero bala, tá? Falamos da coisa. Mas se eu entrar alguém com dúvida do conteúdo, aí eu vou pro conteúdo que é o que a gente precisa fazer primeiro. Mas se vocês quiserem, se vocês pedirem depois alguém separado ali, eu posso mandar uma explicação zona geral de física moderna. Eu só tenho que ver se já passaram esse conteúdo para vocês. Porque se for passar ainda, eu não quero atropelar, sabe? Mas se já passaram, ou se não vão passar esse ano, eu posso fazer a mais um contexto ali, sem conta, sem fazer exercício, nem nada, tá? Mas aí, 4h40 agora, quem quiser logar lá e numa dessa, a gente já pode trocar uma ideia sobre isso aí, tá bom? Porque é bastante coisa, né? Não é uma coisa que tão simples, tá bom? Então, jovens, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, não se esqueçam de responder o link da chamada, fazendo favor, tá? Se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade. Qualquer dúvida aí é só procurar. E 4h40 temos a nossa assistência, tá bom? Se alguém tiver algum ponto aí que também quiser esclarecer, em geral, estaremos por aí. Beleza? Então é isso aí, jovens. Vou ficar um pouquinho aqui, mais um minutinho, para se alguém quiser que tiver alguma dúvida, mas se não, nos vemos na nossa próxima aula. Eu não sei que dia que é, porque agora tem feriado e bagunça tudo minhas ideias. Tá bom? Até mais.